Olá, minha turminha linda do quarto ano! Estão todos aí? Espero que sim. Então, hoje nós vamos estudar a disciplina de Geografia nas páginas 91 até a página 93 do seu livrinho, na nossa segunda unidade, onde nós vamos estar estudando áreas urbana, suburbana, rural e litorânea. Então vamos lá. Tudo que é possível percebermos com o olhar faz parte e compõe a paisagem, que pode ser natural ou modificada. Aí eu pergunto para vocês, o que é uma paisagem natural? Como o próprio nome já diz, né? Natural é aquilo que vem da natureza, né? Ou seja, paisagem natural é aquela que ela é composta de elementos da natureza, né? Elementos tanto vivos quanto não vivos. Como assim, professora? Sim, os nossos vegetais, as nossas árvores, os nossos animais, né? E também nós temos como elementos não vivos que compõem a paisagem natural, nós temos eles as pedras, os morros, as montanhas, né? Entre outros, tá? Então, essa é a diferença. O que é a paisagem natural? É aquela composta por elementos da natureza. E aí, na página 92, ele pergunta, a paisagem modificada, o que é? Né? A paisagem modificada, como o nome também já diz, modificada, é aquilo que sofre, né? Aquela paisagem que sofre uma alteração do homem, a natureza, né? Onde a gente vê, eu tenho um terreno onde eu tenho mais árvores, tudo, eu vou fazer uma derrubada e vou construir lá uma casa, vou colocar uma ponte, porque eu tenho uma chácara. E assim eu vou modificar aquilo que era natural, vou modificá-lo, onde eu vou ter uma paisagem modificada. Que ele vai ter tanto elementos da natureza, né? Pode ser elementos vivos e não vivos também, como as árvores, como animais, mas onde ele vai também ter a modificação humana, com casas, com prédios, né? Pode ser, ou com pontes, e assim por diante, né? Onde tiver uma modificação, onde o homem, ele explorou aquele pedaço, lá é considerado uma paisagem modificada, onde houve uma modificação humana. Assim nós podemos dizer que cada espaço geográfico, ele pode ser classificado como uma área urbana, suburbana, rural ou litorânea. Ainda na página 92, vou falar sobre a área urbana. A área urbana é a área onde se concentra, né, a maior quantidade de elementos construídos. É lá onde se formam os bairros, né? Onde a gente tem tem lojas, tem shoppings, tem supermercados, tem praças, né? Então, ou seja, tem prédios, tem muitas casas próximas uma da outra, bastante elementos construídos. Essa é a área urbana. Vamos falar um pouco sobre a área suburbana. A área suburbana, como você pode estar observando aí na imagem, é a região em que há um certo equilíbrio entre a quantidade de elementos construídos, né, que são as casas, e também dos elementos naturais, que nós temos as árvores, né? Em geral, é a região de transição entre a área urbana e a área rural de uma certa localidade. Essa é a área suburbana. Vamos falar da zona rural. A zona rural é onde há uma predominância de atividades econômicas, como a agricultura e a pecuária. Campo é a zona rural, onde podemos encontrar sítios, chácaras, fazendas, granjas e etc. As pessoas que vivem no campo formam a comunidade rural, onde a paisagem natural ela prevalece, onde nós temos grande quantidade de elementos da natureza. Nós temos nas chácaras, né, nós temos as criações de gado, temos bovinos, né, suínos, onde a gente pode encontrar uma grande quantidade de árvores, de animais, né? Tudo isso a gente encontra na área rural. Even in my dark
these times you came. Vamos falar sobre a área litorânea, né? Continuando ainda na nossa página 93, a área litorânea é a região próxima ao litoral. As cidades banhadas pelo mar, elas são chamadas de cidades litorâneas. Nós temos como exemplo a cidade do Rio de Janeiro, de Salvador, de Santos, né? Que são cidades que são banhadas pelo mar. Então, elas são chamadas de cidades litorâneas, tá? E ele fala assim, área litorânea é a região próxima ao litoral, em geral com elementos naturais bem característicos, incluindo aspectos da geografia física, como o solo, a vegetação, o clima e a hidrosfera. Espero que tenham compreendido o nosso conteúdo de hoje, que nós falamos um pouquinho de paisagem natural, paisagem modificada, também falamos da área litorânea, área rural, área suburbana e área urbana, tá? E como tarefinha de para casa vai ficar para você lá, página 94 do seu livrinho, onde você vai estar fazendo essa tarefinha como forma, né, de estar revendo o nosso conteúdo. Beijo e até a nossa próxima aula.